pessoal, vamos continuar falando agora sobre eletrodinâmica e nesse vídeo a gente vai começar fazendo uma questão inicial que faltou fazer na última aula, eu não queria deixar maçante. E é uma questão bem normal de se cair, que é a seguinte, você tem que estar já manjando nessa questão, beleza? O que tu vai ter que aplicar? Os mesmos bizus que a gente aprendeu em outras aulas, ou seja, você vai ter que aplicar aqueles 3 bizus máximos que é deslocamento de pontos, etc, para te conseguir encontrar qual que é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Eu tenho aqui é A e nesse outro terminal eu tenho B. Aqui eu tenho fios condutores que estão ligando esses pontos, certo? Esse aqui e esse aqui. E eu tenho essas resistências de 11 ohms espalhadas. Como é que tu acha a resistência equivalente? Lembra dos bizus. Primeira coisa que a gente faz, aqui a gente sabe que é A, então aqui também é A. Aqui a gente sabe que é B, então aqui também é B. Mas se aqui é B, nós sabemos que isso daqui tem o mesmo potencial que isso daqui, concorda? Porque eles estão ligados por um fio. Então aqui também tem B. E se eu sei que aqui é A, e eu sei que esse ponto está ligado a esse ponto, eu sei que aqui também é A. Agora basta você reescrever o circuito. Como é que a gente faz isso? Escolhe 2 lugares aleatórios para colocar o ponto A e o ponto B. E depois disso a gente começa a conectar eles. Então nós temos esse resistor aqui, ligando A e B. Liga A e B e coloca ele novamente. 11 ohms. Nós temos esse resistor que está ligando B e A, tá? Ou seja, coloca um que esteja ligando B e A em qualquer outro local, tá? Ligando B e A. E agora a gente pega mais um, que é esse daqui, ligando B e A, e conecta também. Bizu, 11 ohms. Colocamos 3 resistores? Colocamos. Quantos resistores tinham? Os 3. Então tá tranquilo. Colocamos todos os resistores. Sabendo disso, qual que é a resistência equivalente? 11 em paralelo com 11, paralelo com 11, 11 terços. Beleza? Essa questão cai muitíssimo, principalmente quando começa a envolver geradores, para te saber para onde que a corrente está indo. Tu tem que saber fazer ela. Beleza? Agora a gente vai começar, depois dessas questões bem clássicas, em plana, a avançar um pouquinho. Então, vocês já devem ter ouvido falar da ponte de Wheatstone, certo? O que ela é, só para dar uma relembrada. É basicamente o seguinte, você tem entrando aqui uma determinada corrente, dá para se dizer, uma corrente I, e aí ela vai ter essa figura clássica, que tem que estar no sangue, tem que estar dominando já o que ela significa, beleza? Porque tu viu ela, tu já tem que estar. Tem uma ponte de Wheatstone envolvida aí, certo? Então, chega uma corrente aqui, e aí nós vamos ter vários resistores, R1, R2, R3 e R4. Dependendo do livro, eles vão trocar as nominações, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai variar algum desses resistores, tal que a corrente que passe aqui seja zero. Tá? Então não passa corrente aqui. Se não passa corrente aqui, o que significa? Que o potencial aqui desse ponto e o potencial desse ponto inferior é o mesmo. Como não tem DDP, não tem corrente. Tá? Ou seja, sabendo que esses dois pontos têm o mesmo potencial, você vai poder fazer vários cálculos. Certo? Você vai poder, por exemplo, juntar esses dois pontos. E aí faz R1 em paralelo com R3, R2 em paralelo com R4. Certo? Se tivesse passando corrente aqui, ou seja, se tivesse diferença de potencial, você não poderia fazer esse paralelo. Por quê? Porque esse ponto não tem o mesmo potencial que o outro ponto. Compreende? Então, como é que a gente vai fazer para generalizar um pouco isso? Porque sabendo desse conceito, o que a gente tem? Ora, nós temos que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Você consegue ver por que isso aqui é verdadeiro? Isso que eu estou passando para vocês? Essa proporção aqui? A gente já viu em aulas anteriores, então tu pode dar uma relembrada lá se tu não estiver recordando o que estou fazendo. Mas a gente pode aumentar isso aqui que a gente está fazendo na ponte Wheatstone. Ou seja, a ponte Wheatstone é um caso particular. Nós poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte. A gente tem aqui R1. Depois nós temos o nosso R2, tá? Depois nós temos um R3 aqui. Então, a ponte Wheatstone essa seria a mesma figura, né? Se eu fizesse isso aqui, por exemplo. Deixa eu só apagar para mostrar para vocês. Porque a ponte Wheatstone pode ser mostrada de várias maneiras. Isso é uma das coisas que é feita para confundir até o vestibulando. Ou seja, você escreve assim e o cara não percebe que isso aqui é uma ponte Wheatstone. Mas é a mesma coisa, né? Só estou escrevendo de uma forma diferente. Agora, o que dá para ser feito? Eu posso colocar isso daqui
e colocar mais um resistor aqui, entendeu? Eu posso colocar quantos resistores eu quiser. Aí esse aqui vai ser o meu R4, esse aqui vai ser o meu R5, e eu coloco um R6 aqui, tá? Aí eu quero saber, por exemplo, como é que vai ser a divisão da corrente nesse fio. Vai chegar uma corrente I aqui assim, tá? Ou eu quero calcular a resistência equivalente entre esse ponto A e o ponto B. Em algumas situações, quando tiver um fio conectando aqui, um fio conectando aqui, talvez não fique tão trivial você calcular, certo? Se eu colocasse, por exemplo, e essa é a grande sacada, uma resistência aqui. Eu coloco uma resistência R e outra resistência R aqui. Como é que tu calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B? Isso não é uma coisa trivial, entendeu? Por quê? Porque vai ter que fazer muito cálculo, tá? Tem um jeito de simplificar isso. Se você me disser que R1 é proporcional a R4, ou seja, se for exatamente o que está sendo feito ali, se R1 é proporcional a R4, R2 é proporcional a R5, R3 é proporcional a R6, na mesma proporção, nós vamos poder usar o bizu. O que eu estou falando? Se R1 sobre R4 for igual a R2 sobre R5, que for igual a R3 sobre R6, e tudo isso for igual a uma constante K, então eu sei que esse potencial aqui é o mesmo que esse. Esse potencial aqui é o mesmo que esse. Ou seja, não tem diferença de potencial. Esse resistor ele é desprezível. Eu posso juntar esses dois pontos. Eu posso sim, mesmo que tenha um resistor aqui, fazer R1 em paralelo com R4, em série com R2 em paralelo com R5, em série com R3 em paralelo com R6, desprezando esse resistor e esse daqui. O que torna o circuito muito mais simples, tá? Por que se essa condição for satisfeita, ou seja, se eu tiver essa proporção, eu vou poder fazer isso que eu estou citando aqui em cima? Eu vou mostrar o exemplo para vocês nesse caso aqui, no caso da ponte de Whitson, tá? Vou fazer nessa nova página. Dá para vocês fazerem matematicamente, ou seja, colocando tudo como variáveis e calcular? Dá. Mas eu não acho que seja necessário, tá? Tu vai ver que é bem intuitivo o que está acontecendo aqui, certo? O que nós estamos fazendo? Digamos que nós temos na ponte Whitson R1, R2, R3 e R4. E nós temos um outro resistor aqui dentro. Como é que tu calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B? Tá? Sabendo-se que R1 sobre R3 é igual a R2 sobre R4, ou R1 R4 é igual a R2 R3. Como você vai calcular a resistência equivalente? Simples. Tu vai analisar o seguinte: se entrasse uma corrente, vou colocar aqui um exemplo, tá? Se entrasse uma corrente para vocês, só para vocês terem essa ideia que eu estou querendo mostrar. E aqui é proporcional, ou seja, se R1, por exemplo, é 1 e aqui é 2 ohms. Aqui eu tenho 2 ohms e aqui eu tenho 4 ohms, certo? Então eles estão na mesma proporção. Esse aqui é o dobro desse, esse é o dobro desse. E eu tenho essa resistência aqui no meio que eu não sei quanto que vale. Se entrasse uma corrente de 3 amperes, como ela iria se dividir? Aqui em cima, tá? Iriam passar 2 amperes, digamos. E aqui embaixo 1 ampere. Por quê? Olha o que eu estou fazendo. Se passar 2 amperes aqui em cima, vai ficar 2 vezes 1 ohm, 1 volt. 2 vai ficar 1 ampere vezes 2 ohms, 1 volt. Ou seja, essa diferença de potencial é a mesma que essa daqui. Ou seja, esse ponto tem o mesmo potencial que esse ponto. Ou seja, não passa corrente aqui dentro. A corrente é zero. Essa corrente de 2 amperes que veio para cá, ela vai continuar descendo. Vai vir mais 2 amperes para cá e esse 1 ampere vai continuar todo indo para cá. Assim vai ficar qual a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto? 4 volts. E entre esse ponto e esse ponto? 1 vezes 4, 4 volts. Então, novamente, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é a mesma. De fato, era o que tinha que ter acontecido, né? A diferença de potencial aqui tem que ser igual a essa, a diferença de potencial aqui tem que ser igual a essa. De fato, a gente desprezou esse resistor, tá tudo certinho, entendeu? Eu não estou provando isso matematicamente porque eu creio que seja intuitivo o que está acontecendo. A corrente sempre vai dividir naquela proporção que tu fez, K vezes para cima, tá? E o 1 para baixo, vai vir 1 para baixo e K vezes para cima. Sempre que eu fizer esse 1 vezes o K, ele vai dar a mesma coisa aqui embaixo. Então esse potencial sempre vai ser o mesmo, e isso aqui é desprezível. Por isso que a gente pode fazer aquela relação.
Por isso que sempre que eles forem proporcionais, sempre que isso aqui for satisfeito, a corrente aqui dentro vai ser zero. E sempre que a corrente aqui dentro for ser zero, isso aqui vai ser satisfeito. Entenderam a recíproca? Se e somente se. Beleza? Exemplozinho então para vocês, só para dar uma reanalisada, para ver se vocês realmente entenderam. Nós temos essa grande ponta aqui, e aí nós temos aqui dentro vários resistores. Nós temos 1 ohm e 2 ohms. Não, vou colocar outra coisa. Vou colocar 3 ohms, antes de colocar, né? 3 ohms. Aqui tem 5/3 de ohm e aqui tem 5 ohms. Aqui tem 2 ohms e aqui tem 6 ohms. O que tu pode fazer? Certo? Como que tu poderia calcular? Se eu te coloco um capacitor aqui, mesmo que tu não saiba o que é isso, um resistor aqui, e sei lá, eu posso te colocar um diodo, algum negócio assim, um transistor, qualquer treco ali no meio. Beleza? O que está acontecendo se eu te pedir para calcular qual que é a resistência entre os pontos A e B? Qual que é a resistência equivalente entre eles? Como que tu faz isso? Simples. Esse é proporcional a esse. Esse é proporcional a esse. Tudo na razão de 3. Então isso daqui é desprezível. Pode botar o que tu quiser aqui dentro. Isso não importa. Eu vou poder dizer que esse ponto tem o mesmo potencial que esse ponto. Tá? Então eu posso reescrever o meu circuito assim. Esse ponto aqui é esse ponto A. Não vou chamar, já botei A, né? Vou chamar de ponto de C. Aqui é 1 ohm, aqui é 3 ohms. Depois, pá. Vou chamar esse ponto aqui de D, logo esse ponto de D também. Como tem a proporção, isso é válido. Eu posso colocar os 5/3 aqui e os 5 aqui. E depois eu posso colocar finalmente os dois últimos pontos, né? Que é o 2 e o 6, os dois resistores. E agora é só fazer paralelo, paralelo, paralelo. Acabou. Dá para desprezar esses fatores, certo? Isso é muito importante em várias questões. Às vezes não é nem um pouco natural tu perceber isso que eu estou falando. Tu não vai ver que é uma ponte Whitson, tu não vai ver essa proporcionalidade. Mas é interessante ter ela em mente para saber o que tu está procurando. Certo, pessoal? Valeu!